Quero cumprimentar a Igreja Santa do Senhor com a paz de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, para mim é motivo de muita alegria poder fazer menção da palavra de Deus. Quero aqui cumprimentar também aos nossos irmãos que estão nos dando a alegria de nos acompanhar através da rede social. Nosso irmão Romário, nossa irmã Ana Paula estão lá na Tapera, agora acompanhando, e os demais irmãos que estão conosco. É um prazer muito grande estar tendo essa alegria de participar com a Igreja Santa que vai morar no céu. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Se você pode, abra a sua Bíblia. No livro de 1 Coríntios, primeira epístola, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1, apenas o versículo 1. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Depois nós vamos lá para o 14. O texto sagrado nos diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu queria que toda a igreja repetisse comigo esse versículo. 1, 2, 3. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora vamos lá para o 14. Nós vamos ler aqui o capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Eu queria que a igreja repetisse o versículo 3 comigo. 1, 2, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Vocês estão percebendo que sempre Paulo está falando que todo o objetivo é edificar? Tá? E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina,
Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Doutra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém seja a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícias, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, está escrito lá em Isaías 28, versículo 11 e 12. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão a voz, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estás loucos? Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Amém. Querido Deus, Senhor, Tu és o dono desta obra, Pai. Senhor, rogo a Ti neste momento, Pai, que através do Teu Santo Espírito, Pai, Tu possas falar conosco, Deus. Tu possas nos orientar, Pai. Não permita, ó Deus, que os Teus servos saiam daqui nesta noite com dúvidas, Pai. Não, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos dirigir, possa colocar palavras em nossos lábios, Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, derrama sobre mim o discernimento de espíritos, Pai, para que eu possa fazer a Tua vontade, Pai. Assim eu te agradeço e te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, com a permissão dos irmãos, eu vou tirar aqui a máscara. Irmãos,
eu falei há uns meses atrás aí, aqui dentro do capítulo 12 de 1 Coríntios. Hoje eu queria pular o capítulo 13 e falar do capítulo 14. Irmãos, por que Paulo vem falando, lá no capítulo 12, ele vem ensinando a igreja, e de repente ele para, no capítulo 13, ele muda completamente tudo aquilo que ele vinha falando sobre os dons, e ele fala no capítulo 13, ele fala sobre o amor, Por que isso? A resposta está no 12. Eu pediria que vocês ficassem com as Bíblias abertas, para a gente ir acompanhando, no 12:31. Eu queria que um irmão lesse para mim o 12:31, por favor. Por favor. Vocês estão vendo a resposta? Por quê? Irmãos, foi falado aqui no 12, Paulo falou dos dons espirituais, os 9 dons, em que a igreja de Corinto era possuidora desses dons. E agora, quando chega aqui no versículo 31, depois dele explicar tudo sobre os dons, aí ele fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, igreja, é para nós buscarmos os dons que ele ensinou aqui no capítulo 12. Todos os dons, os 9 dons, nós temos como igreja que buscar esses dons. Nossos obreiros, nossos pastores, principalmente, não podem deixar de ter o dom de discernimento de espírito. O discernimento, profecia, é lindo profecia, tá? Mas o obreiro do Senhor, ele não pode deixar de ter o discernimento de espírito. Por quê? Porque é através dele que o Senhor nos orienta o ministério, orienta a igreja. Você, meu irmão, tem que buscar o discernimento de espírito, para você não ser enganado. Tá? Porque hoje nós vivemos há anos que nós vivemos uma turbulência muito grande com relação às coisas espirituais. Na igreja de Corinto, a igreja de Corinto, e eu até estava olhando aqui, ela era uma igreja que ela tinha tudo para ser uma igreja poderosíssima, mas era uma igreja complicadíssima. Por quê, irmãos? Porque essa igreja, ela começou a usar os dons, não para a glória de Deus, mas para exibição pessoal, E hoje eu tenho visto muito disso. As pessoas querem se promover através dos dons espirituais. Dom espiritual não é para exibição, não é para ninguém se exibir, O dom espiritual é para edificar a igreja, tá, crente? Então, se você vê alguém se exibindo muito, corre, tá? Fica esperto com esse profeta, tá? Irmãos, o culto, Qual é o objetivo do culto? Vamos lá, vamos começar aí falando algumas coisas. Qual é o objetivo do culto? Qual é o principal objetivo do culto? O culto, ele tem 3 aspectos principais. Nós comparecemos ao culto com a finalidade primeira de adorar a Deus, tá? O culto é para adorar a Deus, não é para adorar A, nem B, nem C, é para prestar adoração ao Senhor, O culto é para o povo de Deus ser edificado, irmãos. Você não pode vir a um culto e sair daqui com dúvidas na cabeça.
poxa, o que aconteceu? O irmão falou isso para mim, será que é verdade? Será que não é verdade? Poxa, mas essa profecia profetizou que eu vou ser pai, eu não posso ser pai, como é que eu vou ser pai? Então tem uma série de coisas. O culto não é para trazer confusão, é para trazer edificação, tá, meus irmãos? O culto também, ele é para que os incrédulos que adentrarem ao templo, eles sejam convencidos pelo Espírito Santo, tá? Eles sejam convencidos pelo Espírito Santo acerca do seu pecado, que o Espírito Santo cria neles o arrependimento para alcançarem. Por favor, Fábio, eu estou na maior prova com esse, toda hora tira aqui do meu. Irmãos, então, o culto, tá? É para isso. O culto, ele tem esses 3 aspectos. O culto não é para chegar aqui alguém que vai vir aqui, o pastor vai vir aqui, e esse pastor vai ser usado de uma forma, então você começa o exibicionismo, né? Você quer ver, às vezes, muito obrigado, meu irmão, às vezes, o que acontece? O camarada, eu já estou, meu Deus, eu e a irmã Luzinete dirigimos trabalho de libertação muitos anos, né? E o camarada vem para a igreja, né? E ali ele quer chamar o demônio, quer fazer o demônio falar um monte de coisa, quer não sei o quê, quer mandar o demônio se calar, quer mandar o demônio se ajoelhar. Irmão, isso aí não faz parte do culto cristão, irmãos. Com o inimigo, o demônio, você não tem assunto, porque ele é mentiroso. Você tem que repreender ele, sai agora em nome de Jesus, acabou. Não tem conversa com o demônio. Mas tem pessoas que, para se mostrar mais santo, ele começa a criar, né, situações para que ele transpareça para aqueles que não têm o conhecimento que ele é todo poderoso. Irmão, não existe todo poderoso é só Jesus, irmãos. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Irmãos, então, em Corinto, eles estavam transformando o culto em um culto exibicionista, não um culto de edificação. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele tomou a decisão de deixar isso aqui escrito, irmãos. Tá? O que acontece? O que acontecia naquela época? Todos começaram a se manifestar de uma forma para acionar aqueles indoutos. Todos começavam a se exibir de uma forma que trazia dificuldade. Irmão, toda mensagem entregue à igreja preste atenção nisso, crente. Toda mensagem entregue à igreja deve ser submetida à doutrina autorizada pelos apóstolos e profetas. Tá? Pastor, como eu posso saber se esta profecia é de Deus para a minha vida? Falou isso, falou aquilo. Eu devo julgar o profeta, eu devo julgar a profecia? A Bíblia tem resposta para tudo isso, está tudo aqui, ó. Tá? Paulo escrevendo aqui, ele deixou bem claro aqui para nós, né, irmãos? Quando Paulo fala, lá em 1 Coríntios 12, 5, da diversidade do ministério, é porque Deus colocou na igreja o quê? Ele colocou profetas, ele colocou doutores, ele colocou professores. Então a igreja, ela é composta, tá, de todas as pessoas preparadas para discernimento. Aleluias. Muitas das vezes, a gente tem observado e tem visto as pessoas ficarem tristes, né?
as pessoas ficarem desanimadas, porque ouvem coisas que não condiz com a realidade das suas vidas. Aí a pessoa põe, né, aquilo como generaliza, mas a igreja Filadélfia não é assim, irmãos. O profeta, tá certo? Se ele falar algo que não é de Deus, ele vai dar conta a Deus. Se o pastor Antônio estiver aqui, ele vai repreender essa pessoa na hora. Não vou deixar passar. Irmãos, eu estava lá na igreja, lá no Rio, e num culto animado, um culto abençoado, e de repente saiu uma dita profeta do meio da igreja, e veio, né, e puxou uma jovem que estava na frente, assim, da igreja, e começou a dançar na frente da igreja. E eu, ligado com Deus, eu falei: Deus, o que é isso, Deus? O que está acontecendo na tua casa, Deus? Aí eu fui lá para a palavra. A profecia, ela tem que cumprir 3 etapas. Você quer saber quando uma profecia é de Deus ou não é? Ela tem que cumprir 3 etapas, irmãos. Ela tem que edificar, ela tem que exortar e ela tem que consolar. Tá? Se ela não cumprir, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Ela tem que cumprir essas 3 etapas. Se ela não trouxer nenhuma edificação, pode parar com isso. Irmãos, e aquela moça, aquela senhora, aquela irmã, ela veio ali na frente, pegou aquela jovem e começou a dançar na frente da igreja. E o Espírito Santo falou para mim: em que a minha igreja está sendo edificada? Qual a edificação que a minha igreja está tendo? Eu falei: nenhuma, Senhor. Então, pode parar. Irmãos, eu levantei na hora, peguei aquela pessoa, levei ela no banco, sentou, peguei a jovem, sentou, falei: acabou. Irmão, não pode. Eu estava com a irmã Luzinete num trabalho de consagração e oração, e levantou-se uma outra pessoa, e veio, começou a falar em línguas, e chegou ali, diante de uma moça que a gente conhecia, que a gente sabia quem era, e começou a falar que Deus estaria entrando naquele casamento, estaria resolvendo aquele problema ali, que ia tocar naquele esposo ali. Irmãos, a gente ficamos de cabelo em pé, porque a gente conhecia o casal. O menino hoje é presbítero, mas na época ele era diácono da igreja, servo fiel ao Senhor. Ele vivia muito bem com a esposa, tinha um relacionamento ótimo. Como é que aquela profeta vai dizer que Deus ia intervir, porque eles estavam com problema, não sei o que. E a pessoa estava lá, e a gente viu, essa aqui levantou na hora, irmãos. Levantou, foi lá e pegou e falou assim: por favor, senta aqui. Acabou. Irmão, nós temos, pastor Fábio, evangelista Bruno, evangelista Júnior, nós, presbítero Paulo, nós não podemos deixar o inimigo se andar no meio da igreja. Não podemos. Tá? A autoridade está conosco. A autoridade está conosco. Pastor, peraí, me diz um negócio. A igreja de Corinto, ela não estava obedecendo? Estava. Só que havia muitas pessoas querendo ser maior do que Deus, ser muito mais santo do que Jesus. E na casa de Deus, todos nós somos servos. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Pastor, mas quer dizer que a igreja Filadélfia não crê? Existem 4 tipos de pessoas, né? São aqueles que crê, que
que acham que os dons espirituais cessaram, não são para os nossos tempos. Primeiro tipo. Segundo tipo, são aquelas pessoas que são ignorantes, elas não têm conhecimento dos dons. Terceiro tipo, são aquelas pessoas que são medrosas, eles têm medo de falar sobre os dons espirituais, quando falam em dons espirituais não quer nem saber. E o quarto tipo, que somos nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Tá, meus irmãos? Eu creio em línguas, eu creio em profecia, eu creio em milagre, porque eu creio que Deus continua operando. A nossa igreja crê assim, porque nós somos da Assembleia de Deus, nós temos o credo da Assembleia de Deus. Qualquer irmão aqui presente, se quiser consultar o credo da Assembleia de Deus, nós temos aqui. Viu, meus irmãos? Então nós cremos nisso. Não somos pessoas que não cremos. Só que nós cremos também, tá? Nós cremos também, irmãos, que a profecia, ela tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, quantas das vezes vem alguém me entregar uma profecia, irmãos, simplesmente eu escuto, eu vejo se ela está me edificando, eu vejo se ela está trazendo algum encorajamento para mim, né, uma exortação, eu vejo se ela vai trazer algum consolo para mim. Jesus nunca bateu toda a vida na pessoa. Irmãos, quantas das vezes chegava uma pessoa e começava a falar, e a pessoa me batia tanto, eu ficava ali, meu Deus, a pessoa me batia tanto, caramba, será que Deus só quer me bater? Deus não tem nenhuma exortação para mim, Deus não tem nenhum encorajamento, Deus não tem nenhum consolo para mim? Deus chama a minha atenção, chama, mas depois Ele vai falar, meu filho, eu estou contigo, meu filho, creia, que se você mudar de posição, eu vou estar junto com você. Deus é assim, irmãos, Deus está sempre pronto a cuidar de nós. Que Deus é esse que só bate, só bate, só bate? A palavra de Deus não fala assim. A palavra de Deus diz, irmãos, eu vou ser repetitivo, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu quero que você saia daqui nesta noite, conhecendo quando alguém for usado em profecia para você, você não seja enganado, tá, irmão? Não seja enganado, porque eu tenho visto muitas pessoas serem enganadas. Infelizmente, essas pessoas depois, quando não acontece, a pessoa fica triste, põe a culpa em Deus. E para o pastor consertar o negócio depois é, difícil. Então, se você é profeta, profetize, mas profetize dentro daquilo que Deus tem dado a você. Nunca fale uma vírgula, um tio além, porque o Senhor não vai tolerar isso. Viu, meus irmãos? O Senhor não vai aceitar isso. Aleluia. Por que, pastor? Então quer dizer que se o irmão falar alguma coisa, o irmão falou, o profeta falou, você não tem nada a ver com o profeta. Você não vai julgar o profeta. O profeta não é para ser julgado, é problema dele com Deus. Deixa ele. Se você acha que ele está agindo de uma forma errada, ore por ele, tá? Mas a profecia, você pode muito bem julgar. 1 Coríntios 14, 29, eu li aqui já, olha aqui, 14, 29, está aqui, vamos lá, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Você está na igreja, fica ligado, teve uma profecia, fica ligado. Você quer ver? Irmãos, eu estava uma vez, irmãos, eu estou falando coisas que aconteceu comigo. Não estou falando de ninguém não, estou falando que aconteceu comigo. Eu estava uma vez e chegou um profeta, e chegou para uma irmã, e começou a profetizar, e falou assim, eis que eu vou matar o teu marido. Meu irmão, eu quase caí duro com aquele negócio ali. Quer dizer que é mais fácil para Deus matar do que salvar, do que libertar, do que transformar? Hein? Que Deus é esse, irmãos, que vai ameaçar as pessoas? Qual a edificação que fez com aquela mulher?
qual o encorajamento que deu? Ela já estava enfrentando problemas difíceis no casamento. Aquela pessoa sabia que estava enfrentando. É muito fácil chegar e falar. Sabia que estava enfrentando. Agora, Deus vai matar o marido? Aí eu falei, bom, eu vou ficar quieto e vou ficar observando. Já se passaram não sei quanto tempo, irmão. O marido está lá vivo até hoje. E aí? E qual foi o sentimento que produziu naquela irmã lá? Não melhorou o relacionamento dela com o marido. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes com as coisas de Deus, irmãos. Nós não podemos ser ignorantes, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo está me trazendo à mente. Eu conheci um moço, ele tem a minha idade, mas há muitos anos, há 50 anos atrás, ele era crente, estava na igreja. Ele era crente, estava na igreja, e ele namorava uma jovem na igreja. E eles eram apaixonados, aquele casalzinho apaixonado, né? E numa festa daquelas que a igreja faz, chegou uma missionária lá de São Paulo que veio pregar a mensagem lá. E no meio da mensagem, no final, não sei como é que foi lá, virou para ele e falou assim: eis que eu vejo você no navio, todo de branco. Caramba. O irmão Renatinho naquela época, levou um susto. Ele nunca pensou em entrar em navio, nunca pensou em estar de branco. Mas se Deus está falando, né? Irmãos, o que aconteceu? Eles estavam praticamente noivos, né? A moça tinha horror a casar com o marinheiro. Falou, ele vai ser marinheiro. Terminou o namoro, o noivado, irmãos. Os anos foram se passando. Eu encontrei com ele, depois de muitos anos, 30 anos. Já tem uns 30 anos. E ele chorou no meu ombro. Por quê? Porque aquele amor dele de juventude, ele guardava aquele amor. Aí ele falou para mim: pastor, ele esfriou na fé, a menina esfriou na fé, abandonaram a igreja, ela se casou com um outro camarada lá, esse camarada foi um péssimo marido para ela, tá? Ele se casou com uma outra moça, também não foi feliz, tá certo? E ele falou para mim: pastor, eu nunca entrei no navio, já fazem 30 anos dessa profecia. Vocês estão vendo o dano que uma palavra mentirosa do capeta faz na igreja do céu, do Senhor? Qual foi a edificação daquela profecia? Eu queria que vocês participassem comigo. Qual foi a edificação que aquela palavra, aquela profecia trouxe? Qual foi a edificação? Qual foi a exortação? Qual foi o consolo? Não cumpriu as etapas da profecia. Na hora, se eles tivessem conhecimento, eles teriam descartado aquela profecia. Crente, você tem o discernimento para você não vai, volto a falar, não precisa julgar o profeta, ore pelo profeta, mas a profecia você pode julgar. Então, quando vier uma profecia para você, eu estou, escuta, peraí, vamos ver se está enquadrado dentro da palavra de Deus. Deus não é um Deus de confusão. O Deus que eu sirvo não é Deus de confusão. O Deus que nós servimos não é Deus de confusão. Antes, é um Deus de quê? De paz. Aleluia. Oh, aleluia. O nosso Deus é um Deus de paz, irmãos. O que Deus falar vai se cumprir. Agora, quando é o homem que fala imbuído de vaidade,
de querer, né, ser mais santo, ele começa a falar coisas que vêm dele. E aí você não é obrigado a viver, fazer projeto em cima disso. Não faça, crente. Em nome de Jesus, não faça. Não faça. Tenha cautela com isso, não deixe ser enganado. Se você tiver alguma dúvida, consulte o seu pastor, que ele vai te orientar detalhadamente, dentro da Bíblia. Irmãos, eu já tive N casos, muitos casos desse. Cada absurdo que a gente fica assim, sem entender como é que pode. E sabe o que acontece? Quem vai tratar com esse profeta, não é você não sou eu não, é Deus que vai tratar. Porque a Bíblia diz: ai daquele que colocar palavras em minha boca, eu tocarei em sua família. Meu Deus, como é sério. Irmãos, é sério. Vai lá ver o que está escrito lá em Jeremias. Ai daquele profeta que falar, que disser que eu falei e eu não falei. Então é Deus. Então você, minha irmã, você, meu irmão, não vai se preocupar com isso. Você vai orar por ele, para que Deus tenha misericórdia, né, irmãos? E para que você consiga, né, ter esse discernimento de espíritos. Irmãos, eu estava uma vez lá na igreja, e estava o grupo de louvor, né, tocando lá. E eu olhava para o grupo de louvor, eu vi um demônio no meio do grupo de louvor, cirandando e pulando no meio. Eu falei, misericórdia, o que é isso, Jesus? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fechei os olhos, abri os olhos, e estava o demônio lá. Acabou o culto, eu chamei o grupo de louvor todo. Falei, ó, o demônio está cirandando no meio de vocês aí. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você, não, está tudo bem. Você, está tudo bem. Está tudo bem. Então nós vamos orar por vocês. As coisas de Deus, irmãos, são claras, não trazem confusão. Ah, ó, eu te vi, mas eu não sei se você estava no morro, se você estava dormindo, se você estava... Deus não faz esse negócio, irmão. Deus vai mostrar alguma coisa que vai trazer confusão na cabeça da pessoa, me diz. Hã? Ah, ó, Deus me mostrou, mas eu não sei bem como é que foi, eu não sei se foi assim, se foi assim. Peraí, pode parar, irmão. Que negócio é esse? Que Deus de confusão é esse? As coisas de Deus são claras, irmãos. Oh, aleluia! As coisas de Deus são claras. O nosso Deus é claro. O nosso Deus é poderoso. Ele é objetivo, ele não tem medo de ninguém. O que ele tem que falar, ele fala. Acabou, irmão. Gostou, gostou. Se não gostou, vai aprender a gostar. É assim, as coisas de Deus são assim, irmãos. Nós agora, irmãos, temos que já começar a tratar a nossa igreja. Vocês têm que crescer espiritualmente. Eu não quero chegar amanhã ou depois, eu receber o pastor Fábio aqui, chegar aqui, alguém no gabinete falar para a gente assim, ah, pastor, eu estou triste porque aconteceu isso, o profeta falou isso. Não quero, irmão. Eu não quero. Não quero. Você mesmo tem que saber, você tem que logo resolver. Não, isso aí não é. Isso aqui não está de acordo com a palavra. Esquecer isso aqui, ó. Larga de mão isso aqui, ó. Nossa igreja vai começar a receber muitas pessoas. Então eu não gostaria de forma alguma que essas pessoas que entrassem recebessem profetadas aqui dentro. Então qualquer pessoa que visitar a nossa igreja, vai vir pessoa visitar a nossa igreja. E essa pessoa vai querer fazer uma exibição aqui. Se eu estiver aqui, eu não vou deixar. Não vou deixar, irmãos. Por quê? Porque se você tiver alguma coisa para entregar a pessoa, chama a pessoa de parte. Se for de Deus, você chama ela à parte, conversa. Porque o Deus que eu sirvo, ele não envergonha ninguém. Não envergonha ninguém. E hoje existem muitas pessoas que não entram mais na igreja por causa dessas situações criadas por pessoas que querem apenas se exibir.
Irmão, pastor, no nosso meio não tem essa gente. Pastor Gilberto Malafaia, pai do Silas, eu fiquei congreguei, fui secretário dele muito tempo. Ele falava, no nossa igreja não tem essas pessoas. Depois ele ria. Toda igreja tem essas pessoas, tá? Não pensa que você vai poder isolar a igreja disso. Mas cabe a mim e a você, tá, crente? Ter o conhecimento da palavra para poder não cair nessas situações. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias, louvado seja Deus. Irmãos, outra coisa, eu falei, não queria falar isso, mas falei, não sei o que e tal. Irmãos, o Espírito está sujeito ao profeta. Ninguém vem me falar que, eu falei, mas não queria falar. Que negócio é esse, irmão? Que negócio é esse? O Espírito está sujeito ao profeta. Vamos lá, 1 Coríntios 14, 32. Vamos lá, 14, 32. Quem pode ler para mim, por favor? Está aí, irmão. Pastor, eu não entendi o que quer dizer isso. Irmão, se você está recebendo uma mensagem de Deus, você tem autonomia como profeta a transmitir ou não transmitir, tá? Se você tem dúvida, você não transmite. Você tem dúvida, não transmite. Por quê? Porque irmãos, terrível isso, uma coisa terrível. Tem pessoas que falam coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Ele tem um entendimento errado e ele começa a falar coisas erradas. Eu já vi isso aí, irmãos. Mas eu não queria falar e falei. Negativo. Você falou porque você queria falar, sim, tá? Porque você fala se você quiser. O Espírito não vai te digamos assim, decidir por você. Quem tem que decidir é você. Então só entregue uma mensagem se você realmente tiver certeza daquilo que você está falando. Olhe que você pode causar um dano muito grande numa família, né, numa vida. Tem pessoas que nunca mais entram numa igreja, irmãos. Esse moço, 50 anos, até hoje, nunca mais. Aí foi ele, a família toda, ninguém mais quis saber de igreja. E não adianta você, por mais que você pregue, por mais que você fale, por mais que você abraça, vai ficar sempre aquilo ali. Quem é que vai pagar o preço dessa alma? Quem é que vai pagar esse preço da alma? Dessa alma aí. Aleluias. Tudo na igreja deve ser feito com ordem e decência. Tá? É a mesma coisa, você quer ver? Chega uma pessoa aqui e começa a falar línguas. Poxa, às vezes você está do lado e aquela pessoa está falando língua. O outro começa a falar línguas. O outro começa a falar língua. Aí o camarada está pregando a mensagem aqui, o pregador aqui está usando. Que negócio é esse? O pregador não é o mensageiro que está com a palavra aqui? Como é que Deus está falando na palavra e está falando ali? Que negócio é esse? O apóstolo Paulo é bem claro aqui. Na igreja de Corinto acontecia isso. O culto se tornava uma confusão. Era um monte de gente falando língua. Ninguém entendia nada. Então o apóstolo Paulo fala aqui, só haja, falar em línguas, quando houver o quê? Intérprete. Se você não tem a capacidade, ou Deus não levantou um intérprete na igreja, que você se cale. Por quê, pastor? Porque quando você fala em línguas, você edifica-se a si próprio. Porque as outras pessoas não estão entendendo o que você está falando. Qual a edificação que vai ter para a igreja? Hein, Malude? Qual a edificação que vai ter a igreja? Todo mundo ficar falando línguas. O que vai edificar a igreja? Qual a edificação que vai ter para o corpo de Cristo? Nenhum, irmãos. Nenhum. Então, não adianta ficar
um monte de gente falando línguas. Aí entra um indouto, entra um novo convertido, o camarada fica, aqui pessoal, só tem louco aqui dentro. Na igreja de Corinto acontecia isso. E quantas igrejas não estão acontecendo isso? Por quê? Porque é uma confusão, ninguém entende nada. Qual a edificação que está trazendo a igreja? Nenhuma, então isso não é de Deus, não está edificando a igreja. O objetivo de você vir ao culto, de eu vir ao culto, qual é? Receber. Nós temos aí, adorar o Senhor, ser edificado. Qual a edificação que eu estou tendo? Então, se você quiser, eu quando aceitei Jesus, tinha um rapaz, Edmar, lembro até hoje, muitos anos isso, ele sentava às vezes atrás de mim, ele ficava o tempo do culto todo falando em línguas, irmãos, o tempo do culto todo, ficava falando em línguas. Quem estava na frente dele, tinha que mudar de lugar, porque você não conseguia prestar atenção, e o mensageiro lá que está pregando a palavra, e aí, como é que faz? Ele estava se edificando, mas a igreja não estava se edificando, porque aquele que fala em línguas, ele edifica-se a si próprio, mas a igreja não é edificada. Então a gente tem que ter sabedoria, irmão. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá conhecimento, Deus nos alerta, tá certo? Deus nos mostra, que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Uma outra coisa, crente, que eu quero deixar para você essa noite. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 6,44, que você conhece os frutos, ou a árvore, pelos frutos. Não é assim? O profeta trouxe uma mensagem para você, você ficou em dúvida? Quem é essa árvore que está trazendo, que está dando esse fruto? O camarada está com a vida, uma vez, irmãos, eu estou lá na igreja, e chegou ao meu conhecimento lá, estou lá na igreja, aí foram falar comigo, pastor, tem um pastor visitando a igreja aí, e Deus deu uma revelação a ele, e ele quer entregar. Aí eu falei assim, tá bom, depois eu vou falar com ele. E fizemos o culto foi abençoado, uma bênção e tal. Aí terminou o culto, oramos para o término do culto, aí eu pedi para o obreiro chamá-lo, para ele vir falar comigo. Aí quando ele veio, eu falei, você queria falar comigo? Não, eu queria entregar uma profecia para a igreja, que Deus me deu. Falei, tudo bem, conta para mim a profecia. Não, para você não, a profecia não é para você, é para a igreja. Falei, então aqui tu não vai entregar. Estou nem aí, irmão, se queira, se gosta, se não gosta, estou nem aí. Aí sabe o que eu fiz? Chamei os obreiros lá e falei assim, alguém conhece essa pessoa aí? Eu conheço, tal. Não sei detalhes. Investiga a vida dele. Investiga a vida dele, Fábio. Aí na outra semana o irmão veio falar para mim, pastor, aquele camarada é pastor, mas ele vive por aí, dando profetada por aí, e abandonou a mulher, abandonou os filhos, não sei o quê. Como é que um camarada desse vai ter condição de falar profecia alguma, irmão? Falar para mim as coisas? E como é que eu vou dar o microfone a um indivíduo desse que eu não conheço? Ele faz um desastre na igreja e depois o pastor fica para resolver o problema. Não importa, é profeta, eu não quero saber, mas quem manda na igreja é o Senhor, e quem está com autoridade, seja pastor Fábio, seja evangelista Júnior, seja Pablo, seja Fábio, quem está com autoridade somos nós, irmãos. Quem está com autoridade somos nós aqui. Se Deus tiver que falar, vai falar conosco, irmão. E se antes de qualquer profecia para a igreja, tem que passar por nós. Que negócio é esse? Agora, como é que um camarada que abandonou família, largou mulher, filho, não sei o que, toda a vida toda enrolada, vai chegar e vai falar profecia? Que Deus é esse, irmão? Pode sair de uma fonte água boa e amarga? Não pode. Ou a fonte da água boa ou da água ruim, não tem jeito. Então você quer conhecer um profeta,
trouxe uma palavra para você, ó, vai lá e vê como é que está ele, a vida dele, vai lá. Entendeu, meus irmãos? Vai lá ver a vida dele como é que está. Que árvore é essa que está dando esse fruto aí? Então vamos ter, irmãos, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Eu tenho observado, eu chego aqui, às vezes vocês pensam que eu estou aqui, estou ligado aqui, qualquer palavra que é falada aqui eu estou ligado, e se eu ver palavra que não vem do céu, eu vou corrigir na hora. Quanto Deus me der saúde, eu vou repreender na hora, meu irmão. Não vou. Irmãos, eu trabalhei no culto de libertação 30 anos, eu e essa aí, 30 anos, nós sabemos muito bem como é que funciona esse troço aí. O que eu vi de pessoas querendo se promover às custas do evangelho é muita coisa, irmãos. E eu não vou admitir aqui em Petrolina, enquanto eu estiver aqui, Fábio estiver, nós não vamos admitir isso, irmão. Nós não vamos admitir isso, não. Nós não vamos envergonhar ninguém, não, mas nós vamos chamar particular e falar, olha, não funciona assim. Em que isso aí que você falou edificou a igreja? Por isso é que é importante vocês que estão no círculo de oração na quarta-feira de manhã aqui ficarem ligadas, viu, minhas irmãs? Vocês que estão no círculo de oração, fica ligada, porque vai aparecer, nós vamos mudar. Semana que vem nós estamos mudando para lá, se Deus permitir, tá? Vai aparecer muita gente lá querendo. E nós, viu, Júnior, você tiver, não podemos de forma alguma deixar essas pessoas trazer um dano na igreja, porque senão depois nós é que vamos ficar com dificuldade. A palavra é clara, foi falada aqui, foi lida aqui, né? O apóstolo Paulo era um homem que ele tinha, né? Ele é tremendo, ele fala que ele falava mais língua do que todo mundo. Então o que ele queria dizer para os coríntios? O que ele queria dizer com isso? Queria dizer que ninguém ia enganar ele, não, tá? Ninguém ia enganar ele, não, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Nós temos o discernimento de espírito, irmãos, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, só para a glória de Jesus. Eu olho para o cabra assim, eu olho na cara dele ou na cara dela, eu vejo o demônio. Você sabia? Deus me deu esse dom de discernimento, irmãos. Não é meu, não, é dele, ele me emprestou. Então, quando eu vejo isso, eu olho para a pessoa assim, eu já vejo o demônio assim, ó, demônio. Sai, capeta. Aqui não. Aqui é do Senhor. Quem manda aqui é o Senhor. Quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. A Filadélfia é de Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Irmão, nós cremos, eu torno a falar aqui, nós cremos nos dons, todos os 9 dons. A igreja Filadélfia crê. A igreja Filadélfia crê nas línguas. A igreja Filadélfia crê em profecia. Tudo isso nós cremos, irmãos. Nós cremos em milagres. Vocês querem ver mais milagres do que a construção dessa igreja, irmão? Meu Deus! A construção dessa nossa igreja é um dos maiores milagres que eu já vi na minha vida, irmãos. Eu creio em milagre, nós cremos em milagre, mas também, tá? Nós cremos que quem toma conta da igreja é o Senhor Jesus. Então, a igreja do Senhor, ela precisa estar atenta. Vou dar um conselho a você, crente. Vou dar um conselho a você. Acho que eu já dei esse conselho aqui, mas se eu dei, vou dar novamente. Irmãos, toda vez que eu passo pelaquela porta ali, ó, a irmã mede a minha temperatura, a outra me dá o álcool gel, aí depois eu falo, Jesus, agora me cobre com teu sangue, Jesus. Crente, você tem que andar coberto com o sangue de Jesus, para você não ser enganado.
para que você não sofra essas. Irmão, o demônio é tão astuto, ele é tão sagaz, que ele vai fazer de tudo para te entristecer. Você sabia? Você sabia, irmão Abel? Ele vai fazer de tudo para te entristecer, para te tirar do teu foco. E qual é o caminho mais curto que ele faz? É te entristecer. Achar que, né, alguém falar uma palavra que chegar para a irmã Lúdia e falar uma palavra que não tem nada a ver com a vida dela, aí ela já vai ficar triste. Chega para o Paulo e fala uma palavra que não tem nada a ver com a vida dele, já vai ficar triste. Meu Deus. Aí você tem que entender o seguinte: isso aí não é de Deus. Vou orar por ele. Vocês estão alcançando o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que o pastor está querendo falar? Você tem que entender, isso não é de Deus, mas deixa ele com Jesus, é com ele, é com Jesus. É com Jesus, né? Se não cumprir as etapas que tem que ser cumprida, você deixa ele com Jesus. Agora, se cumprir, você fala, eu recebo, espero. Acabou, irmão, acabou. Não temos mais o que fazer, tá? Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Oh Deus, eu quero que todos vocês aqui profetizem, irmãos. Faço que nem o apóstolo Paulo está falando. Eu quero que todos aqui falem línguas. Eu quero que todos profetizem. Eu quero que todos tenham os 9 dons, né? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, né? Que mais? Interpretação de línguas, discernimento de espíritos. Nós queremos uma igreja desse quilate aí. Queremos, nossas crianças sejam profetas. Nós queremos isso, mas tudo com ordem e decência, para a glória de Jesus.